Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que estejam acompanhando e principalmente que estejam compreendendo nossos conteúdos. Hoje eu vim trazer aqui para vocês a classe gramatical verbos. Aposto que vocês já estudaram sobre isso, mas nunca é demais aprender sobre eles e compreendê-los, tá bom? Meu nome é Ingrid e nós vamos seguir para mais um estudo em casa. O que são os verbos? Onde eles vivem, o que comem e principalmente para que servem. Então, o verbo é a classe gramatical de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo e voz. Eles podem indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, por exemplo, nós temos aqui falávamos. Então, todos os verbos eles vão possuir uma estrutura que é composta de radical, vogal temática e as desinências. As desinências podem ser modo temporal e número pessoal. No caso, vão indicar o modo e o tempo, se estão presente, passado ou futuro. E o número pessoal, qual pessoa, no caso, qual pronome. E o número, se está no singular ou no plural. Então, nós vamos dividir aqui esse verbo. Falávamos. Fal é o meu radical. Então, a partir dele, eu vou conjugá-lo, o restante do verbo, em outros tempos e outros modos. Isso daqui nunca vai mudar. Essa partezinha que não modifica. O a é minha vogal temática. O vá é minha desinência de modo temporal. Por quê? Porque está indicando que está no modo indicativo, E o tempo, que é o pretérito imperfeito. E o mos é minha desinência número pessoal, que está dizendo que ele está na primeira pessoa do plural, que é o nós. Então, professora, o que é vogal temático, o que é desinência? Não sei nada disso, não lembro. Estudaram ou vocês já estudaram, mas nós vamos revisar para vocês conseguirem relembrar aí, tá bom? Então, a vogal temática, ela vai indicar a que conjugação o verbo pertence. Nós temos 3 tipos de conjugações. Primeira, segunda e terceira. A primeira conjugação, a minha vogal temática é o a. Então, todos os verbos terminados em AR, eles pertencem à primeira conjugação. Falar, amar, andar, cantar. Então, todos terminam em quê? AR. Então, eles pertencem à primeira conjugação. E a vogal temática sempre deve ser o A. Já os verbos de segunda conjugação, a vogal temática é a letrinha E. No caso, comer, saber, vender. Tia, e o que são esses verbos aí? Pôr, repor, compor. Para vocês prestarem atenção e também nunca mais esquecerem. Todos os verbos que derivam de pôr, no caso repor, compor, eles pertencem também à segunda conjugação e sua vogal temática, a letrinha E, tá certo? Então, terceira conjugação, vogal temática, a letra I. Do mesmo jeito, todos os verbos que terminam em IR vão pertencer à terceira conjugação, partir, cair, sair. Então, aqui são as nossas 3 conjugações. Atenção, eu expliquei nesse instante que todos os verbos terminados em OR, eles pertencem à segunda conjugação, pois eles são provenientes do verbo pôr, repor, contrapor, sobrepor. Esse verbo pôr, antigamente no latim grafava-se poer, por isso que eles vão pertencer à segunda conjugação. E a vogal temática, a letra E. Então, não esqueçam disso. Não existe quarta conjugação. Só apenas essas 3, tá bom? Então, vamos seguir. Pronomes pessoais. Eu preciso saber disso para compreender os verbos. Eu é a minha primeira pessoa do singular. Tu, segunda do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Nós, a primeira do plural. Vós, segunda do plural, e eles ou elas, é a minha terceira pessoa do plural. Então, eu preciso saber desses pronomes para que eu possa conjugar os verbos adequadamente. Um lembrete, o número. Sempre que eu falo em número, eu estou falando de singular
ou plural. E sempre que eu falar em pessoa, eu posso estar falando da primeira, da segunda ou da terceira. Aí vocês vão ter que saber se é a primeira do singular, se é a primeira do plural e assim sucessivamente, tá bom? Então, nós temos algumas classificações dos verbos. Nós temos os verbos regulares, que são aqueles verbos que possuem as desinências normais, no caso, suas terminações, das conjugações normais, não modifica tanto. E sua flexão, ela não provoca alterações no radical. No caso, o radical, ele não muda. Por exemplo, eu corro, eu corri, eu correrei. O radical aí é essa partezinha que está em vermelho, que está em negrito, tá bom? Então, C-O-R-R é o meu radical. Todas as conjugações vão permanecer com esse mesmo radical, não muda. O que vai mudar é o quê? As minhas desinências. Nós temos também os verbos irregulares. São aqueles verbos cuja flexão vai provocar alterações no radical e também nas desinências. Por exemplo, faço, fiz, fez, farei. O que é que não muda aí desses verbos que eu trouxe para vocês? Apenas a letra F. Então aí, no caso, o radical sofreu alteração do mesmo jeito das desinências. Por isso que são chamados verbos irregulares, que eles sofrem alterações no radical e também nas desinências. Nós temos também os chamados verbos auxiliares. São aqueles que vão entrar aí na formação dos tempos compostos e das chamadas também locuções verbais. O verbo principal, quando acompanhado de um verbo auxiliar, ele é expresso em uma das formas nominais. Então, infinitivo, gerúndio ou particípio. Nós veremos daqui a pouco sobre essas formas nominais. Os principais são ser, estar, ter e haver. Por exemplo, vou correr na praia. Então, vou correr. Ele tinha pegado uma forte gripe. Tinha pegado é outra locução verbal, que aí funciona, temos o verbo principal e também temos o verbo auxiliar. E agora, explicar para vocês sobre as formas nominais. Como eu disse nesse instante, nós temos 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Então, as formas nominais, quando sozinhas, elas não estão relacionadas com nenhum tempo ou modo verbal. Elas podem desempenhar funções exercidas por nomes como substantivos, adjetivos e também advérbios. Vamos ver primeiro o infinitivo. O infinitivo é a forma verbal que mais se aproxima da função de substantivo. Ele pode ser classificado em infinitivo impessoal, quando o verbo não é flexionado, no caso, quando o verbo não muda, e o infinitivo pessoal, quando esse verbo sofre modificação, quando ele é flexionado. Então aqui nós temos até um memezinho, não sabe nem o que é um verbo no infinitivo e quer discutir comigo. Então quando vocês compreenderem todo o assunto, vocês já podem utilizar esse meme. O infinitivo pessoal, ele é usado em geral em situações em que há um sujeito já definido ou que se pretende definir esse sujeito. Por exemplo, pedir para eles venderem o objeto. Então, venderem aí é o infinitivo pessoal, porque eu já tenho o meu sujeito definido. Eu pedi. Então, eu é o sujeito. É essencial os clientes saberem o nome do produto que desejam. Então, saberem também está no infinitivo pessoal, porque eu já tenho, eu pretendo definir esse sujeito. Já o infinitivo impessoal, o verbo ele é empregado habitualmente em locuções verbais e quando não há um sujeito definido. As terminações são 3. Vocês vão relembrar isso aqui lá das conjugações. AR para os verbos de primeira conjugação, ER para os verbos de segunda conjugação e R para os verbos de terceira conjugação. Exemplo. Bom, preciso saber mais sobre política. Vamos acreditar na vacina, pessoal. Então, preciso saber uma locução verbal, que eu tenho aí o verbo principal e o verbo auxiliar,
E o saber, ele está o quê? Na segunda pessoa, na segunda conjugação. Por quê? Porque ele termina em R. Vamos acreditar, do mesmo jeito, locução verbal. Acreditar pertence à primeira conjugação, pois termina em AR. E o gerúndio? O gerúndio, ele indica uma ação que ainda não foi terminada, bem como um prolongamento dessa ação no tempo. Além disso, ele pode assumir uma função de advérbio ou até mesmo de adjetivo. No gerúndio, os verbos eles sempre vão terminar em NDO. Eu sugiro que vocês anotem essas terminações, porque fica mais fácil de encontrar, tá bom? Então, todos os verbos terminados em NDO estão no gerúndio. Exemplo: esquecendo os problemas, vivemos melhor. Então, esquecendo, terminou em NDO. Andando, falando, podendo, vivendo, partindo. Então, todos esses verbos que eu citei terminam em NDO. Se terminam em NDO, estão no gerúndio. Particípio é uma forma nominal que vai indicar uma ação acabada e pode possuir a função de adjetivo, caracterizando o substantivo. No particípio, os verbos já vão terminar em ado ou ido. Exemplo: esquecidos os problemas, ficou mais tranquilo. Então, no exemplo anterior, eu coloquei esquecendo. O esquecendo está no gerúndio. Agora, no particípio, que a minha terminação é ado ou ido, fica como? Esquecidos. Terminou em ido. Esquecido, partido, comido, vendido. Então, todos esses são exemplos de verbos no particípio. Então, quais são as terminações? No infinitivo pessoal, AR, ER e IR. No caso, andar, comer, partir. No gerúndio, terminação NDO, esquecendo, andando, comendo, partindo. Particípio, terminações ado ou ido, partido, esquecido, comido. Então, são essas as terminações das nossas formas nominais. Espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula nós vamos dar continuidade nesse assunto, tá bom? Até a próxima!